Menino de rua descobre herança surpreendente após salvar milionário enterrado vivo. A chuva caía forte, como se o céu decidisse limpar a cidade de seus pecados. Lucas, um menino de rua de apenas 13 anos, se encolhia sob uma marquise. Ele sabia bem que o mundo não era gentil. O frio e a criatividade da sobrevivência eram seus companheiros constantes. Mas, naquele dia, algo estranho estava prestes a acontecer. Enquanto a água escorria pelas ruas, carregando detritos e relatos de vidas perdidas, Lucas ouviu um barulho que o deixou arrepiado. Era como se alguém estivesse gritando ou pedindo socorro. O instinto de coragem o levou a um cemitério próximo, onde a tempestade sussurrava segredos nas tumbas. Lá, entre as lápides encharcadas, Lucas viu algo extraordinário. Um homem vestido em um terno caro estava parcialmente enterrado, terrivelmente pálido. Seus olhos estavam injetados de pânico e desespero. Era um milionário, sem sombra de dúvida. Mas quem seria aquele homem em meio ao lodo e ao crime? Lucas não tinha tempo a perder. A adrenalina o impulsionou. Ele correu até ele, sem pensar nas consequências. "Me ajuda!" O homem gritou, sua rosa um fio de esperança em meio ao caos da tempestade. Lucas, com um esforço inacreditável, começou a cavar com as próprias mãos, sentindo a lama afundar sob suas unhas, enquanto o desespero do homem se transformava em fé. E ali, entre as lágrimas e a chuva, ele conseguiu soltá-lo. Obrigado, o homem disse, ofegante. Lucas ficou surpreso ao ouvir. "Eu sou Arthur Mendonça. Meu Deus, eu pensei que ia morrer aqui." E naquele momento, Lucas sentiu que seu mundo estava prestes a mudar. Ao olhar mais de perto, uma imagem na mente dele começou a se desenhar. Aquele homem era seu avô, desaparecido há anos e envolto em mistérios cobertos de sombras. Arthur recuperou-se lentamente e começou a falar sobre seu passado obscuro, suas empresas e um inimigo mortal que o havia atraído, um rival de negócios disposto a tudo para se vingar. A vida de Lucas, antes simples e marcada pela luta, agora estava entrelaçada com segredos que poderiam transformar não apenas sua sorte, mas o destino de uma fortuna inteira. Enquanto cuidavam das feridas e começavam a reconstruir suas vidas, uma sombra os seguia. O desejo de vingança daquele rival e a urgência da situação pressionavam Lucas em todas as direções. Herança, poder, medo. Cada decisão pesava em seu espírito. O eco de suas escolhas reverberava e Lucas se viu diante de um dilema: aceitar o legado de Arthur, mudar tudo o que conhecia e mergulhar em um passado tortuoso, ou continuar sua vida simples, com todas as suas dores. As questões se acumulavam em sua mente como as gotas da chuva na calçada. A batalha para enfrentar o inimigo se aproximava, assim como as verdades que poderiam desenterrar segredos que deveriam permanecer enterrados. O que Lucas escolheria? Sua vida estava prestes a mudar de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas tentava entender sua nova realidade, a tensão no ar era palpável. Arthur, seu avô desconhecido, ainda estava ali, respirando. Mas suas palavras pesavam como chumbo. Ele olhou nos olhos de Lucas, e por um breve momento o futuro brilhou como uma promessa, até que um grito cortou o ar, fazendo o coração de Lucas parar. É ele! A voz estrondosa vinha de um grupo de homens que se aproximavam, e na tempestade de chuva e raiva, um deles, grande e musculoso, tinha uma cicatriz que atravessava seu rosto. Você não pode escapar, Arthur. O que você fez não ficará impune. Lucas sentiu o frio da verdade em sua espinha. Aqueles homens eram os mesmos que Arthur descrevera, seus inimigos. Mas quem exatamente era Arthur? Um herói ou um vilão? Antes que pudesse refletir, os homens avançaram, e o que se seguiu foi um turbilhão de emoções e ações. Lucas colocou-se entre Arthur e os agressores. Um impulso irracional. Fiquem longe dele! Ele gritou, sua voz tremendo. O que poderia um garoto magro e assustado fazer contra aqueles gigantes? Mas algo dentro dele ardia, um desejo de defesa que ele nunca conhecera. Nesse instante, um dos homens soltou uma risada sombria. Você não sabe, não é? Arthur não é só um milionário. Ele é um traidor. E nós estamos aqui para acabar com ele. As palavras ecoaram na mente de Lucas como uma bomba. Traidor! Arthur estreitou os olhos. Um misto de medo e raiva. Eles não sabem do que falam. Você sussurrava segredos enquanto me enterravam. Eu não traí ninguém. A verdade começava a se fragmentar. Cada palavra uma faceta de uma história maior e mais sombria. O que havia entre Arthur e aqueles homens? A tempestade se intensificava, fazendo o cenário parecer um filme de terror. Lucas sentiu que a realidade estava girando em torno dele. Um redemoinho de traições e segredos. Um dos homens avançou, sua mão fechada em um punho ameaçador. Você não pode escapar do seu passado, Arthur. O que você fez com a gente, nós sabemos e vamos fazer você pagar. O tempo parecia parar enquanto Lucas tentava absorver a conexão entre eles. A chuva, misturada com suas lágrimas, as vozes lá fora, tudo se fundia em um som ensurdecedor. Aqueles homens tinham um motivo, uma razão, e Lucas percebeu que a verdade era mais confusa do que parecia. A respiração de Arthur ficou pesada. Você não pode deixar isso acontecer, Lucas. Ele implorou. Os olhos de um homem quebrado, implorando por compreensão. Eu não sou o que eles dizem que sou. Confie em mim. Mas confiança é um fio delicado. E neste momento, Lucas se viu preso entre o passado e o presente. O que deveria fazer? Como escolher entre o homem que o salvou e a sombra de um passado obscuro que agora se aproximava implacável? Um movimento rápido. O homem com a cicatriz desenhou uma arma e apontou para Arthur. Você vai pagar por isso. E vamos fazer você sofrer. O tempo desacelerou e o pânico tomou conta. Não! Lucas gritou, sentindo que seu mundo estava prestes a desmoronar. O eco do tiro reverberou como um trovão e tudo ficou em um silêncio mortal.
O que aconteceria agora? Qual era a verdade? O que se escondia nas entranhas daquela história que se revelava diante dele? A estrutura do mundo de Lucas desmoronava, e com isso os limites entre passado e destino se tornavam cada vez mais incertos. As perguntas dançavam em sua mente. Poderia Arthur ser um traidor? Ou a verdadeira unidade entre eles começaria ali mesmo, em meio ao caos? A luta por suas almas se tornava mais intensa, e o que estava em jogo era mais do que apenas suas vidas. O som do eco do tiro cortou o ar como um trovão. O mundo de Lucas se desfez em 1000 pedaços. Ele se viu paralisado, o coração martelando no peito. Olhou para Arthur, esperando ver um corpo em queda, mas, para sua surpresa, não havia sangue à vista. O que estava acontecendo? Arthur ficou imóvel, uma expressão de choque em seu rosto. Os homens pararam, confusos, e a cena começou a se desacelerar, como se o tempo estivesse brincando com eles, até que um deles, o mais musculoso, começou a rir. Tinha certeza de que você estava acabado, velho. Mas onde está a bala? A tensão no ar pesava como chumbo. E então, algo inesperado aconteceu. Um brilho ofuscante surgiu na mão de Arthur. Um dispositivo pequeno e prateado, quase como um controle remoto, que ele segurou com firmeza. Isso é o que eu chamei de seguro de vida, ele gritou. Estava tudo tão confuso. O olhar de Lucas se alternava entre o avô e os agressores. Ele nunca tinha visto Arthur tão diferente. O que é isso? O que você está fazendo? Lucas perguntou, a voz trêmula. O que mais ele não sabia sobre o homem que tinha salvado? Mas antes que Arthur pudesse responder, um barulho estrondoso ressoou no céu. Um clarão iluminou a noite, e como um sinal, uma chuva de luzes surgiu dos céus. Era um drone sobrevoando o local, suas hélices zumbindo em som imponente. O grupo de homens recuou, assustado, suas expressões mudando de raiva para perplexidade. Eu não consigo acreditar! Você está com drones! Isso é ilegítimo, Arthur! Gritou um deles, o que parecia ser o mais líder do grupo. A tensão evaporou um pouco, mas Lucas ainda sentia um nó na garganta. O quê? Está acontecendo? Quem é você de verdade? Arthur se virou para Lucas, tomando um momento para respirar. A verdade é que eu fui forçado a fazer coisas ruins. Criei inimigos poderosos, mas sempre mantive um plano de escape. E esse plano acaba de ser ativado. De repente, ele passou o dedo pelo controle e as luzes explodiram para o céu em um espetáculo de fogos de artifício, deixando os homens desorientados. O que parecia uma disputa pacífica agora tomava a forma de um espetáculo surreal. Lucas sentiu uma mistura de admiração e terror. Vamos, garoto! É hora de correr! Arthur gritou e, puxando Lucas, começou a se mover em direção a um carro que apareceu do nada, estacionado ao lado do cemitério. A adrenalina disparou nas veias de Lucas, mas a confusão aumentava. Ele estava fugindo com um homem que poderia ser um traidor, um exemplo de tudo que ele não queria em sua vida. E mesmo assim, estava com ele. Quando entraram no carro, Lucas olhou para trás, os homens ainda perplexos com o que estava acontecendo. O sentimento de insegurança o cercava, e de repente ele percebeu
A grande verdade. Aqueles homens não eram apenas inimigos de Arthur, mas poderiam ser amigos dele, da família que ele sempre quis ter. Você não sabe quem eu sou, Lucas. Arthur começou, mas o carro acelerou antes que pudesse terminar. Eu sou mais do que você imagina. A sua vida e a minha estão prestes a se entrelaçar de uma maneira que você nunca esperou. E com isso, uma nova verdade pairou no ar. A responsabilidade que Lucas tinha de descobrir não apenas a verdadeira identidade de seu avô, mas os segredos que o cercavam cresceu imensamente. Ele se sentou em silêncio, seu coração ainda acelerado, enquanto o carro se afastava da cena. O futuro era incerto, mas uma coisa era certa. Nada na vida de Lucas seria como antes novamente. Ele olhou para Arthur, buscando respostas em seus olhos. E naquele momento, percebeu que a jornada deles juntos estava apenas começando. Mas havia algo mais que os aguardava e que poderia mudar tudo. A pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais Arthur estava escondendo? Enquanto o carro acelerava, Lucas sentiu uma mistura de adrenalina e confusão. Ele olhou para Arthur, esperando respostas. Havia tanto sobre o homem que o havia salvado e tão pouco que ele realmente sabia. A cidade parecia passar como um borrão pela janela. A chuva ainda caía com força, mas dentro do carro ele se sentia mais seguro, mesmo que o coração pulsasse caótico. O Arthur, você precisa me contar tudo. Quem são aqueles homens? O que aconteceu com você? Lucas perguntou, a voz trêmula de preocupação. Arthur respirou fundo, mantendo os olhos na estrada. Eu vou te explicar, mas agora precisamos sair daqui. Eles não vão desistir tão fácil. No entanto, enquanto ele falava, um barulho ensurdecedor ecoou do céu. O drone, que antes parecia uma solução, agora se converteu em um pesadelo. Ele começou a girar rapidamente, suas luzes piscando freneticamente. Arthur! O que é isso? Lucas gritou, o pânico crescendo. Não sei. Algo não está certo. Arthur respondeu, olhando para cima, o semblante preocupado. De repente, uma explosão estrondosa fez o carro tremer. A luz do drone começou a piscar em um padrão alarmante. E antes que Lucas pudesse processar o que estava acontecendo, uma rajada de vento gelado invadiu o veículo. Segura firme! Arthur gritou, e o carro foi derrubado para o lado. Um impacto brutal jogou Lucas contra o console. Ele mal teve tempo de entender o caos. Quando o carro finalmente parou, tudo parecia em câmera lenta. A porta se abriu violentamente e ele viu homens invadindo o carro. Um deles gritando, peguem-no! Ele não pode escapar! Lucas! Arthur gritou, mas a visão dele começou a se desfocar. A escuridão se aproximava. E enquanto ele lutava para se manter consciente, a última coisa que viu foi Arthur sendo arrastado para fora, os equipamentos de segurança caindo ao chão. Então tudo ficou em silêncio. Quando Lucas acordou, havia uma luz forte em seus olhos. Ele se esforçou para se sentar, o corpo dolorido. Arthur! Ele chamou, mas só obteve o eco do seu próprio som. Tentou se levantar, mas a dor em seu lado era insuportável. Você está bem? Uma voz masculina surgiu e Lucas virou a cabeça. Era um dos homens que havia invadido o carro. O olhar dele estava fixo em Lucas, mas não era hostil. Era curioso.
quase acolhedor. Onde está Arthur? Lucas perguntou. A voz cheia de desespero. Ele não tá aqui. Você precisa entender. Você se meteu numa situação perigosa, o homem disse, como se tivesse certeza de ser o único a saber da gravidade da situação. Eu não me meti em nada! Ele me salvou! Lucas gritou, sentindo uma onda de raiva e confusão. O que você fez com ele? O homem hesitou, então exalou lentamente. Arthur não é quem você pensa que ele é. Ele tem segredos, e esses segredos envolvem você. Um nó se formou na garganta de Lucas. O que você está dizendo? As palavras seguintes vieram como um soco no estômago. Você não é apenas um menino de rua. Você é parte de uma herança que ele escondeu. Você pode ser a chave para tudo isso. Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que isso significava? O que mais ele não sabia? A conexão entre ele e Arthur parecia carregar um peso ainda maior do que ele poderia imaginar. Era um misto de emoções, medo e uma nova realidade. Enquanto o homem continuava falando sobre a fortuna e a herança escondida, Lucas percebeu que o que estava enfrentando era muito mais do que uma simples luta por sobrevivência. Era um verdadeiro jogo de poder, traições e segredos que ameaçavam desmoronar tudo o que ele conhecia. A última pergunta pairou em sua mente, levando uma onda de incerteza. Quem ele realmente era? E qual era seu papel na história de Arthur, seu avô desconhecido? Agora, mais do que nunca, Lucas precisava descobrir a verdade. Mas a tensão crescia, e ele sabia que havia muito mais em jogo. Uma luta interna por respostas e, de repente, ele percebeu que o que estava em risco não era apenas a sua vida, mas algo muito mais precioso, seu destino. E as revelações que o aguardavam poderiam mudar tudo para sempre. Lucas estava perdido em seus pensamentos. O corpo ainda dolorido, mas a mente fervilhando com as novas revelações. O homem à sua frente continuava a consultar a tela do celular, como se segredos pudessem aparecer a qualquer momento. Você precisa entender, Lucas. Arthur não é só um traficante de drones ou um milionário em apuros. Ele está envolvido em algo muito maior. Maior? Como? Lucas perguntou, a voz trêmula de ansiedade. Como você, ele é um herdeiro. A fortuna dele não é apenas dinheiro. É poder, influência e vidas. O homem fez uma pausa, procurando palavras. As pessoas que você viu na cena do acidente, eles não estavam apenas atrás de Arthur. Eles querem você também. O coração de Lucas disparou. Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Mais do que você imagina. A herança que Arthur guardou está ligada a um legado sombrio. E você é a peça que falta no quebra-cabeça. Um legado que é mais perigoso do que qualquer um pode imaginar. Enquanto falava, o homem se inclinou mais perto, a tensão na sala tornando-se palpável. Você precisa encontrar o diário dele. Tem informações que podem mudar tudo. Antes que Lucas pudesse perguntar mais, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As portas da sala se abriram com um estrondo. Homens armados invadiram o local, e o pavor tomou conta dele. A cena se transformou em um turbilhão. Gritos, ordens expelidas. A sensação de um pesadelo tornado real. Lucas tentou se esconder, mas não havia onde fugir. Peguem o garoto!
Um dos homens gritou. Ele precisou de um segundo para entender que tudo o que aconteceu estava acontecendo rápido demais. A adrenalina tomou conta e ele instintivamente deixou o lugar. Enquanto corria, cada batida de seu coração parecia ecoar como um tambor de guerra. Os homens atrás dele o seguiam, suas vozes sibilando promessas de captura e dor. Mas havia algo. Mas uma figura conhecida dentro do grupo. Quando Lucas virou a esquina, ele avistou um homem. Um dos atacantes era um velho conhecido, alguém que ele reconhecia de um passado distante. Era Carlos, o capanga de um dos rivais de Arthur. A traição cortou como uma faca. Lucas, pare! Carlos gritou, enquanto tentava avançar. Ele não era apenas um capanga. Era alguém que tinha consciência do passado de Lucas. Um passado que ele pensava estar enterrado. Carlos, você não pode me pegar! Lucas gritou, a voz tremendo. Ele sabia que a única maneira de sobreviver seria correr, mas o peso daquela revelação o mantinha paralisado. Você não sabe o que está em jogo aqui. Se não parar, pode perder tudo, Carlos insistiu, suas palavras reverberando em sua mente. Perder o quê? Quem é você para me ameaçar? Lucas lançou de volta, o medo agora misturado com raiva. Mas antes que as coisas pudessem escalar mais, algo chocante aconteceu. O homem que falava sobre a herança disparou para a frente e, com uma lâmina reluzente em sua mão, atacou Carlos. O movimento foi rápido, quase um borrão. A cena foi ensanguentada e brutal, e Lucas sentiu seu estômago revirar. Você não pode continuar aqui, Lucas! A verdade está se desdobrando, e você está no centro disso tudo. O homem exclamou, olhando para Lucas com uma intensidade que o fez tremer. Você imagina? O ar pareceu parar, como se a respiração de todos houvesse congelado. Os olhos de Lucas se arregalaram. O que ele não sabia? O que mais estava escondido? Ele mal tinha tempo para pensar, quando uma explosão distante fez a estrutura vibrar e tudo ao seu redor começou a ceder. A luta não era apenas por sobrevivência, mas por verdades que poderiam destruir tudo o que ele conhecia. E em meio ao caos, a dúvida surgiu com uma força irreprimível na mente de Lucas. Quem realmente eram os aliados e quem eram os inimigos? E mais importante, que segredos aterradores estavam prestes a surgir da herança que ele nunca pediu. A jornada estava longe de acabar, e a linha entre o bem e o mal estava mais embaçada do que nunca. Enquanto o caos se desenrolava, Lucas lutava para processar o que estava acontecendo. O homem que falava sobre a herança agora lutava contra Carlos, e a cena tinha se transformado em um festival de dores e gritos. Cada movimento de Lucas estava repleto de urgência. A adrenalina pulsava em suas veias, como um turbilhão de emoções que se misturava com o medo. Ele não poderia deixar aquele lugar, não agora que havia descoberto que estava no centro de algo muito maior. Lucas, venha! O homem gritou, mas Carlos estava prestes a se levantar. O coração de Lucas disparou. Ele viu uma oportunidade de escapar, mas não poderia deixar Arthur sozinho, ainda que não soubesse como ele estava envolvido em toda aquela loucura. Eu vou salvar você, Arthur! Lucas gritou, suas mãos tremendo enquanto ele se aproximava. O medo cortando como uma adaga gelada. Não, não venha aqui! Arthur gritou. Mas a visão de Lucas comprometeu-se entre a necessidade de proteger seu avô e a vontade de entender o que estava acontecendo. Um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um som de metal contra metal. Um grito que parecia vir de outro mundo. E então tudo mudou em um instante. O teto começou a desabar. E os homens que antes os ameaçavam
agora estavam em total desespero, tentando se proteger das pedras que caíam. Lucas ficou paralisado, olhando em volta, seu peito apertado. Saia! O homem gritou novamente. Mas esse não era só medo, era desespero. E, quando Lucas finalmente decidiu avançar, um flash de luz ofuscante invadiu seu campo de visão. O barulho de uma explosão, a chama dançante a seu redor. E Lucas teve um vislumbre do céu antes da escuridão. Quando abriu os olhos, o que viu cortou sua respiração. Ele não estava mais no chão da sala. As paredes tinham desmoronado. A cena do acidente, agora transformada em um campo aberto, com destroços por toda a parte. E mais uma vez, uma figura fez seu coração parar. Era um deles. Carlos estava parado bem em sua frente. Um sorriso maligno desfigurando seu rosto. O que aconteceu? Como ele havia conseguido escapar? Você não tem ideia do que você acabou de testemunhar, não é? Carlos sorriu, seu tom sarcástico dançando-no. Arthur não é só um traficante de drones. Ele é uma peça no nosso jogo. E você, meu querido, é muito mais importante do que ele. Um frio percorreu a espinha de Lucas. O que você está dizendo? Ele mal conseguiu articular a pergunta, a realidade se despedaçando em seu coração. O riso de Carlos era como um veneno. Você realmente era inocente. Arthur não agiu sozinho. Ele trabalha para nós há anos. E agora, você é a chave para tudo isso. Para o poder, para a riqueza, para a vingança. Você sempre foi mais do que um simples menino de rua. A revelação doeu como uma faca cravada em sua alma. Ele olhou ao redor, buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo não era verdade. E aí a mente começou a girar. Não pode ser! Você está mentindo! Gritou Lucas, balançando a cabeça. A dor se transformando em raiva. Não, meu amigo! Não é mentira! Você é o herdeiro de um império que sempre esteve escondido. Enquanto você lutava para viver nas ruas, Arthur manipulava as peças do tabuleiro. Não deixe que o amor cegue por ele o impeça de ver a verdade. Basta! Gritou Lucas, sentindo-se perdido em um mar de traições e mentiras. Ele me salvou! Era ele quem eu acreditava ser! As lágrimas queimavam seus olhos e o nó em sua garganta crescia. Mas Carlos apenas riu. E se eu dissesse que ele só salvou você porque você era a única? Coisa que ainda o prendia ao passado. Tudo isso é um jogo. E você, Lucas, agora faz parte dele. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, a verdade ressoando de forma aterradora. E em um momento tudo fez sentido. A herança, o legado, os mistérios, tudo ligado à luta de Arthur agora parecia imunda e desonesta. O que restava da confiança se despedaçou e a dor da traição era um peso insuportável. E antes que Lucas pudesse reagir, um som familiar chegou a seus ouvidos. O zumbido de um drone. O mesmo drone que trouxe tanto caos no passado. O que ele poderia fazer agora? Todo o seu mundo agora balançava em dúvidas e conflitos. Arthur era ou não um vilão? E com essa revelação chocante, Lucas sentiu que estava prestes a perder tudo de verdade. Uma nova verdade se estabeleceu, mas o que isso significava para Lucas? Enquanto Carlos sorria, a única pergunta que ecoava era: quem realmente era ele, na teia de mentiras e segredos que estava prestes a desmoronar? Lucas estava perdido em seus pensamentos. O corpo ainda dolorido, mas a mente fervilhando com as novas revelações.
O homem que falava sobre a herança agora lutava contra Carlos. E a cena tinha se transformado em um festival de dores e gritos. Cada movimento de Lucas estava repleto de urgência. A adrenalina pulsava em suas veias, como um turbilhão de emoções que se misturava com o medo. Ele não poderia deixar aquele lugar. Não agora que havia descoberto que estava no centro de algo muito maior. Lucas, venha! O homem gritou, mas Carlos estava prestes a se levantar. O coração de Lucas disparou. Ele viu uma oportunidade de escapar, mas não poderia deixar Arthur sozinho, ainda que não soubesse como ele estava envolvido em toda aquela loucura. Eu vou salvar você, Arthur! Lucas gritou, suas mãos tremendo enquanto ele se aproximava, o medo cortando como uma adaga gelada. Não vem aqui! Arthur gritou, mas a visão de Lucas comprometeu-se entre a necessidade de proteger seu avô e a vontade de entender o que estava acontecendo. Um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um som de metal contra metal. Um grito que parecia vir de outro mundo. E então tudo mudou em um instante. O teto começou a desabar e os homens que antes os ameaçavam agora estavam em total desespero, tentando se proteger das pedras que caíam. Lucas ficou paralisado, olhando em volta, seu peito apertado. Saia! O homem gritou novamente. Mas esse não era só medo. Era desespero. E quando Lucas finalmente decidiu avançar, um flash de luz ofuscante invadiu seu campo de visão. O barulho de uma explosão, a chama dançante a seu redor. E Lucas teve um vislumbre do céu antes da escuridão. Quando abriu os olhos, o que viu cortou sua respiração. Ele não estava mais no chão da sala. As paredes tinham desmoronado, a cena do acidente agora transformada em um campo aberto, com destroços por toda parte. E mais uma vez, uma figura fez seu coração parar. Era um deles. Carlos estava parado bem em sua frente, um sorriso maligno desfigurando seu rosto. O que aconteceu? Como ele havia conseguido escapar? Você não tem ideia do que acabou de testemunhar, não é? Carlos sorriu, seu tom sarcástico dançando no ar. Arthur não é só um traficante de drones. Ele é uma peça no nosso jogo. E você, meu querido, é muito mais importante do que ele. Um frio percorreu a espinha de Lucas. O que você está dizendo? Ele mal conseguiu articular a pergunta, a realidade se despedaçando em seu coração. O riso de Carlos era como um veneno. Ah, você realmente era inocente. Arthur não agiu sozinho. Ele trabalha para nós há anos. E agora, você é a chave para tudo isso. Para o poder, para a riqueza, para a vingança. Você sempre foi mais do que um simples menino de rua. A revelação doeu como uma faca cravada em sua alma. Ele olhou ao redor, buscando uma resposta, um sinal de que tudo aquilo não era verdade. E aí, a mente começou a girar. Não pode ser. Você está mentindo, gritou Lucas, balançando a cabeça, a dor se transformando em raiva. Oh, não, meu amigo. Não é mentira. Você é o herdeiro de um império que sempre esteve escondido. Enquanto você lutava para viver nas ruas, Arthur manipulava as peças do tabuleiro. Não deixe que o amor cego por ele o impeça de ver a verdade. O chão tremer sob seus pés. A verdade ressoando de forma aterradora. E em um momento, tudo fez sentido. A herança, o legado, os mistérios, tudo ligado. A luta de Arthur agora parecia imunda e desonesta.
O que restava da confiança se despedaçou, e a dor da traição era um peso insuportável. Então, Carlos se aproximou, o brilho maligno nos olhos. E tem mais, Lucas. Você não sabe que seu lugar neste jogo vai além da herança. Você é o descendente direto de uma linhagem que busca vingança. E Arthur... Ele é o traidor que usou você como peça de sacrifício. A revelação caiu como uma bomba. Lucas sentiu o estômago revirar. Não pode ser! Não é verdade! Ele gritou, a negação correndo como um rio em sua mente. No fundo, você sabe que é. E se Arthur não se importar com você, ele não hesitará em te usar para alcançar seus objetivos. Agora você precisa decidir. Qual lado você vai escolher? O dele ou o meu? Junte-se a mim, Lucas. Você pode ter tudo. Um silêncio mortal se instalou. O que Carlos disse era horrível, e Lucas estava quase se convencendo de que tudo era verdade. Ele olhou para trás, em direção ao caos, e sentiu que a linha entre amor e traição se tornava tênue. Antes que pudesse responder, um controle remoto em seu bolso vibrou. Ele rapidamente o tirou e apertou um botão, e uma pequena luz azul começou a piscar. O drone de Arthur, que havia desaparecido momentos antes, desceu em voo. Rasante! E o olhar de Carlos se escureceu de raiva. Você não pode fazer isso! Você vai entregar tudo o que somos a ele! Carlos berrou, mas Lucas estava diante de uma escolha. Com um movimento rápido, Lucas lançou o controle remoto para o céu. Não! Não sou sua peça! Eu sou eu! E assim, no meio do caos, uma nova batalha começava, enquanto as chamas da verdade consumiam o que permanecia. Agora, a luta não era apenas por sua vida, era por sua identidade, sua própria existência. E, enquanto as sombras se aproximavam, a única pergunta que restava era: quem ele realmente era? Lucas estava diante de Carlos, o olhar cheio de confusão e raiva. O que o homem dizia batia como um tambor em sua mente. Ele nunca se sentiu tão perdido. Mas não pode ser verdade! Você está mentindo! A voz dele soou mais como um grito do que uma afirmação. A verdade parecia um veneno, correndo pelas veias, intoxicando-o. Carlos sorriu, um sorriso frio, como se divertisse com a agonia de Lucas. Você ainda acha que Arthur se preocupa realmente com você? Ele só te usa como uma peça no jogo dele. O ar estava denso com a tensão. Um ruído distante, como um trovão, se aproximava. Estava distante demais para ser natural. Por instinto, Lucas olhou para cima e viu as sombras de um novo drone. Não, não poderia ser outro. Não! Gritou, mas a palavra mal saiu de sua boca. O zumbido aumentou e, com ele, o ar ao redor parecendo se agitar. Carlos parecia atraído pela luz do drone. O que você está fazendo? Lucas perguntou, descompassado. O homem apenas sorriu e apontou para o céu com um olhar satisfeito. Nesse momento, o drone soltou uma chuva de pequenos dispositivos. Eles caíram como meteoros e Lucas percebeu que não eram brinquedos ou armas. Eram pequenas câmeras. O que você planejou? Lucas perguntou, paralisado. Um brilho de ameaça, uma faísca de poder. Estamos prestes a transmitir toda a verdade, Lucas, Carlos disse, o tom de voz tão suave que o deixava inquieto. Ele olhou para Lucas com uma satisfação que fervia de malícia. As pessoas precisam saber quem você realmente é.
E mais importante, vão saber o que seu avô fez para sobreviver. O horror começou a se infiltrar na mente de Lucas. Não. O que ele fez? A imagem de Arthur, seu avô, a figura que ele queria acreditar que era um herói, agora parecia um fantasma, uma sombra aterrorizante. O peso das palavras de Carlos caía sobre ele, como uma maldição. Pare! Lucas conseguiu gritar, tentando conter a situação, mas era tarde demais. As câmeras começaram a transmitir. O rosto de Arthur apareceu na tela, pálido e abatido, cercado pelas ruínas e pelo pânico que estava prestes a se desenrolar. O mundo precisa saber que ele não é o que você pensa que é, Carlos afirmou. Lucas sentiu seu coração afundar. O olhar de Arthur era aquele de alguém que tinha muito para esconder, mas a expressão não correspondia às revelações que estavam saindo. Ele ouviu as palavras de Carlos explodindo em sua mente, cada uma como uma bomba separada. E quando viu Arthur, a verdade se impôs com força. Aqueles homens não estavam tentando apenas capturá-lo. Estavam expondo tudo, todos os segredos. A revelação foi amarga como veneno. Lucas teve que entender que estava completamente envolvido em um jogo muito maior, uma rede de traições. O olhar de Carlos se aprofundou, reluzente de triunfo. A imagem de Arthur tremulava na tela, e pelas primeiras vezes Lucas percebeu que Arthur poderia ser a peça mais crucial de um quebra-cabeça de desgraças, onde ele mesmo era apenas uma marionete. Mas antes que Carlos pudesse continuar, um estrondo cortou a atmosfera. O drone central explodiu em uma bola de fogo, desaparecendo em uma nuvem de fumaça. O impacto jogou Lucas para trás. O chão tremeu sob seus pés enquanto pânico reinava no ar. E então ele viu. Um novo personagem surgiu. Uma figura envolta em sombras, mas que parecia familiar. Antes que pudesse processar, a pessoa correu em sua direção. Era Arthur, mas não o mesmo Arthur que ele conhecia. Olhos sombrios, um sorriso que não chegava a ser um sorriso. Você não deveria estar aqui. As palavras drippem de ironia. Arthur? Lucas sussurrou, incapaz de acreditar no que via. A verdade estava completamente distorcida. Você me traiu? Não é assim que as coisas funcionam, Lucas. Arthur respondeu, a voz tão profunda quanto o abismo onde há segredos foram enterrados. A atmosfera pesou e Lucas percebeu, e tudo que ele conhecia estava prestes a desmoronar. A última fala de Arthur, como um aviso. Você não sabe quem eu sou de verdade. E então, quando ele tentou falar, a visão de um ataque a seguir era irrefutável. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? As roupas de Arthur eram diferentes, e o olhar que lançava parecia embutido em algo muito mais sombrio. A confusão subiu como fumaça, e, ao fundo, o eco de gritos se intensificava. Lucas teve um vislumbre de Carlos, agora desorientado, e tudo se misturou em um pânico frenético. Em meio ao caos, uma pergunta crucial ressoou em sua mente. Quem era realmente Arthur e qual era seu verdadeiro papel nessa rede de mentiras e intrigas? A linha entre herói e vilão havia se desvanecido.
E a luta por sua própria identidade estava apenas começando. Lucas estava diante de Carlos, o olhar cheio de confusão e raiva. O que o homem dizia batia como um tambor em sua mente. Ele nunca se sentiu tão perdido. Mas não pode ser verdade. Você está mentindo. A voz dele soou mais como um grito do que uma afirmação. A verdade parecia um veneno, correndo pelas veias, intoxicando-o. Carlos sorriu, um sorriso frio, como se divertisse com a agonia de Lucas. Você ainda acha que Arthur se preocupa realmente com você? Ele só te usa como uma peça no jogo dele. O ar estava denso com a tensão. Um ruído distante, como um trovão, se aproximava. Estava distante demais para ser natural. Por instinto, Lucas olhou para cima e viu as sombras de um novo drone. Não, não poderia ser outro. Não! Gritou, mas a palavra mal saiu de sua boca. O zumbido aumentava e com ele o ar ao redor parecia se agitar. Carlos parecia atraído pela luz do drone. O que você está fazendo? Lucas perguntou, descompassado. O homem apenas sorriu e apontou para o céu com um olhar satisfeito. Nesse momento, o drone soltou uma chuva de pequenos dispositivos. Eles caíram como meteoros, e Lucas percebeu que não eram brinquedos ou armas. Eram pequenas câmeras. O que você planejou? Lucas perguntou paralisado. Um brilho de ameaça, uma faísca de poder. Estamos prestes a transmitir toda a verdade, Lucas, Carlos disse. O tom de voz tão suave que o deixava inquieto. Ele olhou para Lucas com uma satisfação que fervia de malícia. As pessoas precisam saber quem você realmente é. E mais importante, vão saber o que seu avô fez para sobreviver. O horror começou a se infiltrar na mente de Lucas. Não, o que ele fez? A imagem de Arthur, seu avô. A figura que ele queria acreditar que era um herói, agora parecia um fantasma, uma sombra aterrorizante. O peso das palavras de Carlos caía sobre ele como uma maldição. Pare! Lucas conseguiu gritar, tentando conter a situação. Mas era tarde demais. As câmeras começaram a transmitir. O rosto de Arthur apareceu na tela, pálido e abatido, cercado pelas ruínas e pelo pânico que estava prestes a se desenrolar. O mundo precisa saber que ele não é o que você pensa que é, Carlos afirmou. Lucas sentiu seu coração afundar. O olhar de Arthur era aquele de alguém que tinha muito para esconder. Mas a expressão não correspondia às revelações que estavam saindo. Ele ouviu as palavras de Carlos explodindo em sua mente, cada uma como uma bomba separada. E quando viu Arthur, a verdade se impôs com força. Aqueles homens não estavam tentando apenas capturá-lo. Estavam expondo tudo, todos os segredos. A revelação foi amarga como veneno. Lucas teve que entender que estava completamente envolvido em um jogo muito maior, uma rede de traições. O olhar de Carlos se aprofundou, reluzente de triunfo. A imagem de Arthur tremulava na tela. E pelas primeiras vezes, Lucas percebeu que Arthur poderia ser a peça mais crucial de um quebra-cabeça de desgraças, onde ele mesmo era apenas uma marionete. Mas antes que Carlos pudesse continuar, um estrondo cortou a atmosfera. O drone central explodiu em uma bola de fogo, desaparecendo em uma nuvem de fumaça.
O impacto jogou Lucas para trás. O chão tremeu sob seus pés enquanto o pânico reinava no ar. E então ele viu. Um novo personagem surgiu, uma figura envolta em sombras, mas que parecia familiar. Antes que pudesse processar, a pessoa correu em sua direção. Era Arthur. Mas não o mesmo Arthur que ele conhecia. Olhos sombrios, um sorriso que não chegava a ser um sorriso. Você não deveria estar aqui. As palavras dripping, de ironia. Arthur! Lucas sussurrou, incapaz de acreditar no que via. A verdade estava completamente distorcida. Você me traiu? Não é assim que as coisas funcionam, Lucas. Arthur respondeu, a voz tão profunda quanto o abismo onde há segredos foram enterrados. A atmosfera pesou e Lucas percebeu que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. A última fala de Arthur, como um aviso. Você não sabe quem eu sou de verdade. O pânico tomou conta de Lucas, mas antes que pudesse processar, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura emergiu do chão, em meio à confusão. E então, como um pesadelo se concretizando, uma mulher apareceu. Era Maria, a mãe de Lucas. Aquele rosto que ele achava estar enterrado em suas memórias, agora o encarava. O que ela estava fazendo aqui? Lucas, ela disse, a voz quebrada. Você precisa ouvir. Não acredito que isso esteja acontecendo. O gelado que correu pela espinha de Lucas era intenso. Mãe? Ele conseguiu pronunciar, sufocado pela incredulidade. Maria não estava morta? Isso não faz sentido, gritou. Sua voz ecoando em um desespero sem fim. Arthur, ele está envolvido em toda essa trama, Maria disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vim tentar te proteger, mas você precisa saber a verdade. O que eles planejam não é apenas poder, é sobre você. Você é a verdadeira chave para tudo. E eu e Arthur temos segredos que poderiam te destruir. O horror da revelação desmoronou o mundo de Lucas. Que Maria estava dizendo? Como Arthur se encaixava nessa história? Ele olhou entre os dois, a confusão girando como um furacão. Cada palavra era um golpe, e cada instante que passava, a verdade parecia se distorcer ainda mais. Se eles souberem que você está vivo, Lucas! As palavras de Maria se perderam em meio ao caos crescente. Lucas sentiu a necessidade de compreender. O olhar desesperado de sua mãe e o semblante de Arthur. Tudo se misturava em um emaranhado de traições. O que está acontecendo? Mas as respostas estavam longe de chegar. O futuro de Lucas agora dependia de cada revelação, que estava prestes a emergir enquanto o desespero o cercava. A única certeza era que a luta pela verdade estava apenas começando. Os olhos de Lucas estavam fixos em sua mãe, o coração batendo acelerado. Ele se esforçou para entender tudo o que estava acontecendo. Mãe, como você pôde? Você estava morta! As palavras saíram como um grito desesperado, a dor cortando mais fundo do que qualquer ferida física. Maria olhou nos olhos do filho. Um olhar misto de amor e tristeza. Eu tive que me esconder para te proteger. Arthur, ele estava no meio de tudo isso. Eu não podia deixar que você soubesse. Era perigoso. Sua voz tremia e as lágrimas escorriam pelo rosto. Carlos, que observava a cena de forma calculista, sorriu. Essa revelação deve ser de partir o coração, Lucas. Tudo o que você acreditou foi usado contra você. Você não passa de uma peça em um jogo sujo. A risada dele ecoou no ar, fria e insensível.
Mas Lucas não podia se deixar abater. Ele olhou de Maria para Arthur e de volta para Carlos. A confusão e o amor pela mãe misturando-se em uma mistura insuportável. A verdade começava a surgir como uma lâmina afiada. Eu não vou permitir que vocês me usem. Eu sou mais forte do que isso. Não vou ser uma marionete. A raiva irrompeu dele uma onda de energia que o fazia querer lutar. Com um movimento rápido, ele pegou o controle remoto que ainda estava em sua mão e pressionou o botão novamente. O drone, que até então parecia ter sido uma arma contra ele, agora pairava acima, pronto para agir. Uma série de flashes brilhantes irromperam do drone, iluminando o céu escuro com uma luz ofuscante. Era a distração que Lucas precisava. Vamos, mãe! Arthur, precisamos sair daqui! Ele puxou Maria e olhou para Arthur. O homem que parecia um traidor agora tinha um olhar desesperado. Mas Lucas sentiu uma centelha de esperança. Eu não posso deixar você atrás, Arthur disse, a voz carregada de urgência. Você é parte de um legado maior. Lucas, precisamos encontrá-lo antes que Carlos e os outros descubram a verdade. Por que eu deveria confiar em você? Lucas respondeu, mas a determinação dele começou a vacilar. A luta interna fervia dentro dele. A verdade estava moldando quem ele era e como se via no mundo. Porque você não tem escolha. Ambos somos alvos e se não trabalharmos juntos, não importa quem você confia ou ama. Eles querem nosso legado e você é a chave. Maria declarou, olhando profunda e intensamente para o filho. A urgência no ar era eletrizante. A essa altura, Carlos começava a perceber que o plano dele havia falhado. Ele fez um movimento, mas não era rápido o suficiente. Lucas e sua mãe correram para longe dele, enquanto Arthur se juntava a eles. O trio se afastou e a única coisa em sua mente era escapar e descobrir a verdade. O estrondo da luta atrás deles ecoou na noite, escura, mas a adrenalina o empurrou adiante. Lucas sentia que era finalmente hora de descobrir quem ele era e onde se encaixava nesse mundo cheio de segredos. Ele estava mais forte do que jamais pensou que poderia ser. Quando finalmente conseguiram se afastar o suficiente para respirar, Maria puxou Lucas em um abraço apertado. Eu nunca mais vou te deixar. Ela sussurrou, os olhos úmidos de emoção. Lucas suspirou, as emoções à flor da pele. Chegou a hora de mudar o rumo de sua vida. Vamos descobrir a verdade. Juntos, ele respondeu, um novo propósito iluminando seu espírito. Mas mesmo assim, uma dúvida persistia. Será que a verdade realmente existia? Ou era apenas uma ilusão encoberta por mentiras? Assim, enquanto o futuro permanecia nebuloso, novo capítulo se abria diante deles, um caminho cheio de desafios e decisões. Eles estavam prontos para enfrentá-lo. E enquanto essa jornada começava, eu tenho um pedido urgente. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e mostrar que você ama essa história. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vai acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, vamos desvendar todos os mistérios da próxima aventura.